Você pode ter configurado seu OpenClaw, Hermes ou algo assim. Derivado do meu sistema Garras. Está funcionando, mas ainda não derivou qualquer valor real. A verdade é que muitos criadores, incluindo eu, mostram o produto final ideal. Sistema gentil que parece. Na realidade, a mágica está nos detalhes técnicos. Trabalho que acontece atrás do palco. Essa é a tarefa árdua que não é muito sexy para mostrar no YouTube, por isso poucos falam disso. Este vídeo ajuda a organizar sua casa para aproveitar ao máximo a oportunidade de inteligência artificial e uso adequado desses sistemas, ganhando finalmente vantagem com eles. Se tem um assistente pessoal ou o sistema só é nativo, então você vai querer assistir até o fim, pois primeiro vou te guiar a mudança mental e de mindset focada nos dados antes de se preocupar sobre painéis ou recursos visuais. E ainda, vou te dar a habilidade exata que damos a todos os clientes que consultamos para ajudá-los e te permitir entender todos os arquivos, integrações, hooks e CLIs que você precisa para obter a vantagem desejada. E finalmente te guiarei por dicas táticas que ninguém mais foca. Provavelmente porque configuraram apenas para si, não para outras empresas. Tudo certo, tão grande imagem, esta é a transição completa de um sistema operacional agente. E normalmente, você está olhando para o topo no YouTube. E a razão é que ao falarmos de engenharia de dados, princípios de dados e preparação dos mesmos, as pessoas perdem interesse rapidamente. Mas para funcionar, seus dados também precisam estar ok. Abaixo dessa camada, temos habilidades, divididas em nível de projeto e globais. Projetos são específicos de pastas, globais aplicam-se a todos, independentemente. E temos uma das funcionalidades menos utilizadas e mal compreendidas em Cloud Code, os hook. Independentemente com quem falo, se é um proprietário ou alguém que trabalha em empresa, ou que são essa coisa estranha, inofensiva que ninguém usa, embora sejam diretos, confiáveis e úteis. E por último, o Cloud MD, interpretado como diário, mas é um documento de controle de tráfego aéreo. Crie um império de Cloudus para fornecer informações corretas ao Cloud Code no momento certo. E à direita, temos todas as suas integrações. Se usar algo como Cloud Core, isso é bem simples de configurar. Série de cliques. Mas se usar Cloud Code, precisa ser mais intencional. Preciso de _termo _092 _. Preciso de linha de comando interface? Preciso só da habilidade? Preciso de todos? A resposta depende muito do seu caso específico. Mas o ponto crucial é que milhões de pessoas configuraram sua cláusula aberta, e poucos tiveram retorno econômico real. Fazendo isso porque você está construindo uma casa linda com agentes fantásticos sobre algo crucial. Entulho. Esse entulho são arquivos bagunçados, giga de dados obsoletos ou inúteis. Informações. Nenhum sistema operacional de negócio pronto antes dessa inteligência artificial existiu. Se adicionar camadas de lixo em uma base ruim, terá apenas lixo. É bagunça acumulada. Agora, um exemplo concreto para ilustrar o problema. Suponha que você é dono de negócio, um soloempreendedor, alguém que trabalha em empresa e faz relatórios. Digamos que você trabalhe no comércio eletrônico e queira apenas fazer uma pergunta básica. Você quer rastrear as vendas dos últimos 6 meses e quer Cloud Code com sua equipe de agentes, para identificar padrões que levem ao sucesso e indicar quando o próximo evento deve ocorrer. Qual deve ser o desconto? Qual o seu avatar ideal baseado nesses 6 meses de informações? À primeira vista, esses módulos são anunciados como a panaceia, significando que eles pode enviar tudo para esta Oracle, ela resolverá e sintetizará. Mas se enviar, libere seus agents para usar 6 meses de dados, o contexto majoritário será. Janela da conversa será inchada com uma série de JSON e metadados invisíveis. Você, mais necessário para Pulse estiver pulando essas informações. Quando se trata da parte realmente valiosa, que é a síntese, a análise e o verdadeiro poder do cérebro buscado, não funciona. E o motivo é adicionar coisas irrelevantes. Uma das formas de resolver isso é colocar os dados principais, KPIs que precisam da análise prontos. Uma das formas de resolver isso é usando arquivos resumidos ou resumos. Tabelas onde você resume as informações cruciais, os KPIs principais de cada mês. Se pedir ao agente uma análise profunda, ele gastará tempo analisando. Não obtém informações e analisa.
Imagine se o agente gastar 80% das sessões gastam tempo organizando as informações só para começar a analisá-las. Você apenas conseguir os últimos 20% da sessão, onde geralmente ocorrem as alucinações. Lentidão ocorre, comportamento estranho acontece. E agora você dedica isso para fazer a tarefa que queria, tentando executar isso de forma tática. É o motivo pelo qual criei minha habilidade. Bar Prato de Prata. E funciona assim. Se você nunca começou sua jornada com inteligência artificial, ou já draftou seu sistema operacional e quer otimizá-lo, verá todos os dados que você tem no seu computador. Se você tem algum tipo de integração, ou precisava falar com a nuvem, seria um pré-requisito. Para fazer essa análise, precisa, uma vez com entendimento e visão dos seus dados, suas regras de ponto-garras, habilidades, cloud-dos. Então tentará ajudar a resumir o que você pode sintetizar? Tabelas ou informações resumidas criar. Colocar informações prévias num prato de prata. Que os agentes possam focar na síntese, não na polização? E o objetivo final é ter muitos agentes focados. E você fornece a eles um caminho crítico. Significa que eles não precisam descobrir toda vez onde encontrar os dados, como processar, analisar e quais anomalias considerar ou ignorar. Eles têm um processo passo a passo e SOP claro sobre o comportamento esperado. Além de clareza, a habilidade também ajudará na criação da página HTML. Isso percorrerá seus sistemas e arquivos, dividindo em 3 seções. Uma dispensa onde estão seus serviços e bancos de dados essenciais. Seu balcão de preparo, o que fazer com essas informações? E seu prato, o que fazer para usar esses dados taticamente? E nos outros guias, temos um de fluxo de dados, onde o recurso analisa todas as relações entre seus dados. Você vê como interagir e onde interagir com ele. E como ter coerência entre seus sistemas para que se comuniquem. E sugestões do que construir com os dados atuais. Você pode ter essa caixa gerada automaticamente para você. E o último item é um plano de 30 dias. Tudo isso vem pronto com o comando de barra que mostrarei em minutos. Aliás, se você está achando esse conteúdo útil e quer levar seu sistema agentes e habilidades de código na nuvem, sua habilidade geral com inteligência artificial ao próximo nível, então você vai querer verificar o primeiro link na descrição abaixo. Adiciono lições práticas ao curso Living Cloud Code constantemente. E melhoramos diariamente nosso sistema operacional Cloud Cloud. Se quiser o melhor dos 2 mundos em um lugar, verifique isso. Tudo bem, voltando ao vídeo. E como disse antes, falei sobre Ox no canal várias vezes. E geralmente, esses vídeos são os piores porque Ox ainda confundem as pessoas. Mesmo fundamentalmente, um hook é um evento que sempre dispara. Em um dos eventos 18 mais no Cloud Code, se iniciar uma nova sessão, algo acontece. E no início da sessão, injeta a memória. Se tiver Obsidian, garanta que arquivos relacionados a litígios, casos judiciais ou receita da empresa em uma pasta específica sejam enviados junto ao contexto do CloudMD. Se tiver conversas longas com seus agentes e notar que ao compactar, perde informações cruciais e precisa repetir, use um Post Compaction Hook para injetar informações cruciais sobre você, seu negócio e sua atividade, garantindo conversas mais ricas. Melhor parte. Peça ao subagente Cloud Code Guide criar esses hooks para você. Simples. Pergunte e saiba que pode perguntar. Quando se trata de organizar agentes, há um motivo para ver a configuração à direita, onde um orquestrador ou chefe de staff gerencia os outros. Motivo: carregue um agente com papéis, responsabilidades e escopos dos subagentes. Isso aumenta as chances de evitar conversas frias com equipes de agentes desalinhadas ou sobrepostas. Confuso sobre qual deve agir no momento certo. Agora, em vez de apenas descrever, Let colocou esse comando de barra em uso. Se entrar em um terminal e usar minha habilidade Silver Platter, o que faz é verificar se sua infraestrutura existe. Significa ter um arquivo CloudMD, habilidades e regras, fazendo uma auditoria rápida de 10 a 50 segundos. E dê um resumo rápido do status atual do seu sistema. E após a auditoria rápida, ele dirá: Olá, bem-vindo, te guiarei pela visão geral do que estamos fazendo aqui. E então dirá que você já começou a construir. No meu caso, veja o CloudMD, 38 habilidades, 16 regras.
e uma saída bem estruturada pip. E então você escolhe um dos dois caminhos. Você pode editar essa habilidade para criar um caminho médio se necessário. Um é muito detalhado. Aproximadamente 30 minutos de perguntas e respostas. Isso é realmente projetado para alguém que está começando do zero ou quer aperfeiçoar arte. Dependendo da etapa em que você está. Neste caso, escolherei a opção rápida. Apenas para efeito do vídeo. E depois direi, escolhe a opção rápida. E garanta não usar nomes de clientes reais. Ou nomes de pessoas ou de entregáveis. Mantenha tudo anonimizado neste processo. Enviaremos isso e eu disse para garantir. Para não ver nomes e e-mails de clientes reais. E isso retornará com um detalhamento completo de perguntas para você. E então, é projetado para te bombar com perguntas. Neste caso, começa confirmando o que faço para sobreviver e como ganho dinheiro. Neste caso, somos uma consultoria e temos conteúdo no YouTube. Temos uma comunidade, consultoria premium e depois faz perguntas. Onde público e quais produtos tenho? É para ter noção. Para quais diferentes APIs e CLIs posso usar para meu iOS? Depois pergunta sobre o tamanho do público. Onde tenho transcrições de vídeos, materiais de workshop, se uso algo como Obsidian e depois pergunta sobre ofertas pagas. Onde publico ou alojo minha lista de e-mails, pesquisa do público, como trato meus transcritos do YouTube. Algumas perguntas sobre o dia a dia, sobre os negócios. E eventualmente, começa a criar o datamap, como você vê aqui. Se olharmos a saída, ela recomenda várias coisas para automatizar. Muito tático. Posso dizer, o Let faz tudo em ordem. E a partir desse grande prompt, ele guiará você em cada etapa. Permite arrastar e soltar PDFs, planilhas, e-mails no pasta de dados. Pode alternar e personalizar conforme deseja. Então ajudará a criar seu resumo matinal. Então mostrará como seria usar um inteligência artificial orquestrator para outros agentes. Ao rolar até o fim, aparecem sugestões de comandos /. Nesse caso, talvez triagem semanal de e-mails, conteúdo semanal para meu funil do YouTube, etc. A última pergunta rápida é, onde quer ler os resumos? Lê no Gmail? Lê pelo iPad via Slack, Telegram? E o motivo dessa pergunta é ajudar a decidir se você configura seu próprio sistema Gendic. Quer interagir pelo Telegram, Slack ou outro lugar? Ajudando a otimizar onde será o uso final. E com isso, começa a montar seu mapa de dados completo. Cria o JSON e o arquivo associado. Tudo pronto, sem configuração. No final, você terá algo assim. Você tem um relatório completo e vê todas as minhas fontes de dados. YouTube Studio, Escola, Gumroad, Kit. Todas essas coisas, incluindo meu Obsidian. Clique neles, entenda os prós e contras. Se tem algo como uma habilidade para instalar. E você pode pedir ao Claude Code ou similar para buscar se quiser. E ainda tem a tabela de preparo com sugestões de automação. Para analisar monetização e outras coisas aqui, como um resumo da caixa de entrada. Víamos um resumo financeiro toda segunda, mostrando como seria. E como vimos antes, temos o fluxo de dados completo onde leio a maioria dos dados. E no topo, ideias adicionais específicas para mim. Um exemplo é o resumo de cesta com 3 ângulos, cada um baseado em dados. Se rolar para baixo, mostra como a cadeia poderia ser. Temos um cron job que roda às 17 horas de sexta. E tem um bot de CMO que agrupa sinais, etc. Ajudará a criar um mindset para resolver esses problemas. Mas também te inspira com ideias táticas. E de forma geral, temos 4 camadas. Esta camada número 1 é uma das mais essenciais. Onde você define sua identidade, seu Cloud MD, regras específicas. Se tem GDPR ou SOC2, deve seguir. E a segunda camada é o conhecimento. Conhecimento pode estar na nuvem, em um drive. Pode estar nas habilidades de acesso ou MCPS, ou ambos. E tem os workers onde você configura os cristalizados ou neste caso materializados. Significa que vem pronto. Você tem um arquivo MD do agente com um nome para chamá-lo sempre. E aqui você define como é ter sua própria força-tarefa de inteligência artificial? Você não quer agentes só por ter. Você quer contratar agentes como alguém contrataria funcionários em uma empresa bootstrapped. Você não contrata 5 pessoas de uma vez.
Contrate um agente quando um já tem muita carga, fazendo sentido dividir em especialista separado. E após limpar todos os seletons no seu armário, você acende a quarta camada. Podemos adicionar automações, injetando OCs para enriquecer suas conversas e manter tudo o mais determinístico possível usando um software caótico. Para reforçar o ponto, Let apresenta 3 cenários hipotéticos com 3 avatares totalmente diferentes sobre como implementariam essa mesma metodologia. Vamos dizer que temos uma pessoa, Marco, fundador da Slabose. Ele faz lives para a caixa surpresa e possui vários níveis. Há uma categoria pequena, uma de cliente premium e uma intermediária. E sua stack combina Shopify, anúncios do Facebook, TikTok, Twitch para lives, Facebook Live, PDFs e um império de CSVS, que muitos clientes têm. Hoje, lida com P&L, estoque, dados de vendas, fazendo isso por 3 horas toda segunda. Deve haver uma maneira melhor. Certo? Chegamos a um ponto onde ele recebe um resumo matinal de suas finanças. Enquanto esses dados estiverem em um lugar e formato fáceis de consultar. Supondo que sejam CSVS separados que ele está acessando diretamente do QuickBooks. Analisando manualmente, poderíamos obter diretamente do QuickBooks API. Faça Cloud Code criar tabelas resumidas com base nas métricas importantes. Usará Python determinístico, evitando que um agente inteligência artificial fantasie. Preunirá métricas como receita, custo de mercadorias, essas métricas importantes. E coloque em tabelas resumidas fáceis de ler. Então, com uma tarefa cron ou algo como um agente Hermes, será fácil ler esses números e relatar com mínima chance de erro. Porque já fizemos todo o trabalho difícil. Fizemos o trabalho inicial. Agora um agente analisa info, identifica tendências e revisa conversas anteriores em busca de padrões. E este é o mapa de dados. Ao rolar, esses são os inputs principais vistos antes. E note aqui há uma legenda que diz: isso falta ou é um ganho rápido. Ao rolar para baixo, um exemplo de ganho rápido é um breve prep pré-string com comando /. Assim Cloud Code configura. E o resultado é que suas perguntas simples se tornam uma cadeia de ações. Ele poderia perguntar: vale a pena o custo do pool garantido no tier baleia? Então iria para o orquestrator. Iria conversar com o bot do CFO, o que faz sentido dado nosso foco financeiro. E então conversaria com o bot do CMO, analisando a voz do cliente, tendências e recepção pelo público. Agora Let muda para a Sally, associada de um pequeno escritório jurídico. Merger capital pequenas empresas e small cap companies. 4 a 5 assuntos novos mês. Assuntos como um caso no mundo jurídico. E essa é sua pilha. Ela tem Outlook, tem Bill para tempo, que é seu sistema de faturamento. Ela tem, infelizmente, o Microsoft Copilot. Mas para Cloud Code, usa um Amazon Bedrock. Porque tudo precisa ser bem controlado e contido. Porque são dados confidenciais do cliente. E como outras firmas de advocacia. É muito intensivo em PDF, doc e e-mails. E as Let dizem que o atual state é que ela gasta 3 horas para revisar ideias, estruturar e escrever os memorandos. Podemos chegar ao ponto de ter um comando de barra chamado Case Launch, onde executar uma série de processos que ela pode detalhar em um SOP repetidamente. Novamente, a verdadeira vantagem em um sistema agente é criar uma habilidade e manter, iterando essa habilidade constantemente. Uma habilidade é um jogo infinito. Não é finito. Você não termina uma habilidade. Inicie e melhora ao longo do tempo. Através de conversas, passando por erros até chegar ao certo. E então mapear o caminho crítico perfeito com base em nossa conversa. Isso nos impede de errar novamente. Seus olhos podem ficar vidrados ao. Descreve isso, mas é a diferença entre alguém que trabalha em 80%. Capacidade vs 100%. No relatório dela, clique em Construímos, rolamos para baixo e vamos ao novo esqueleto de matéria, dá a ideia. Criando uma habilidade, adicionando um hook como gatilho automático, mas criar isso específico. Cadeia onde ela pode adicionar um novo PDF de cliente. Talvez ela execute um comando que seja chamado /newmeter, assim é lançado. Por fim, pivotamos. A doutora Sana Anvar, que trabalha em dermatologia.
Ela deve seguir as normas de saúde. Privacidade de dados, lidando com empresas como a Athena Health, um CRM específico que é muito comum no setor saúde. Lidar com formulários, EHRS. CRM, depois processa biópsias. No seu mundo, cria-os. Só a gente é complexo, precisa bifurcar onde os dados vivem. Temos dados no nível clínico e no de faturamento. Dadas as restrições desses domínios, isole cada conjunto de dados e manipule com cuidado. Diferentes formas. Ao contrário de um soloprenedor, ela não pode dizer ao Cloud Code, não cometa erros. Pode precisar isolar cada conjunto de dados e criar um conjunto único de OCs. Clouds para cada domínio. Seu fluxo de dados pode ser bem diferente da média. Pessoa, indo do sistema EHR a várias tabelas de pré-processamento que processam o dados e seriam necessários cuidados com seu manuseio em trânsito. Entendeu? Se olharmos o que poderíamos criar e rolar para baixo, você veria que criar habilidades como resumir PDF de biópsia, processar encontros no Athena, coordenador de cuidados, orquestrador e exemplos de regras e OCs úteis. Uma coisa realmente essencial para sua config são callbacks porque ela não pode correr riscos de dados ou nomes sentidos aos servidores Anthropic dependendo da situação. No fim, o contexto reina. Nessa área, quanto mais contexto e clareza fornecer, melhor. A probabilidade de quando você tem um sistema agente, levar seus agentes para o vá como eu faço ao viajar e tenha eles gerarem valor real, todo o esforço. O trabalho está em tudo que acontece atrás do palco. Espero que isso desmistifique realmente. E simplifica o que você precisa fazer para elevar seu Aginicus ao próximo nível. E como disse, estou disponibilizando a habilidade mostrada no vídeo pelo segundo link. Descrição abaixo. Naturalmente, se quiser explorar mais sobre Cloud Code e aprender enquanto construi e aperfeiçoe seus sistemas agente, então queira. Verifique o primeiro link na descrição abaixo. Cursos sempre atualizados no meu Living Cloud Code. Curso. Além disso, você poderia aproveitar do meu sistema operacional de negócios em nuvem. Você pode. O trabalho sujo por trás e depois adicione na camada superior muito. Sistema poderoso para o resto de você. Se encontrou isso. Ajuda.